Quando o que mais importa é como o outro vai reagir e não como eu tô me sentindo com relação a isso, eu acho que torna o ambiente invalidante, emocionalmente invalidante. Quando algo me acontece ou eu tenho planos para fazer alguma coisa, mas tu tem que te preparar e te munir para como eu vou contar aquilo para a pessoa, porque de repente a forma que ela vai me atacar ou ela vai retribuir aquilo pode afetar a minha tomada de decisão, ou então o eu realizar este algo se torna uma constante, o travamento, eu acho que é muito comum. Porque tu acaba precisando te moldar às emoções do outro, ao humor do outro. E sobra muito pouco espaço. Muito pouco espaço para realmente tu sentir o que tu quer sentir. Para tu funcionar como tu precisa funcionar. Porque a gente não escolhe funcionar como a gente funciona. A gente não escolhe o momento do dia em que a gente vai ter um pico de felicidade, por exemplo, ou de ansiedade, ou então de criatividade. A gente não escolhe quando que bate. Acontece. E quando tu tá num ambiente em que, quando o clique acontece, tu tem que te preparar para então poder fazer alguma coisa com isso, iniciar esta ideia e transformar ela em alguma coisa e poder focar naquilo ali para transformar isso em algo, tu já perdeu tempo nesse meio tempo, porque o outro entrou no caminho. É tu não ter espaço para ser o que tu é, para fazer o que te deu vontade de fazer, ou então planejar fazer aquilo que você quer, você gostaria ou você precisa fazer, porque você tem que se adaptar ao humor do outro. Então eu não posso tomar uma decisão pro meu futuro porque eu não sei como o outro vai estar no dia seguinte. Eu não sei se daqui a pouco a decisão que eu vou tomar ou que eu tomei para a minha vida vai desagradar o outro. É muito estranho a gente ter que falar para os outros, principalmente no meu caso, para adultos, pessoas mais velhas do que eu, não é sobre você. Existem muitas questões que fazem a gente achar que às vezes a gente está atrapalhando, que às vezes a gente está no caminho de alguém, que às vezes foi a gente que fez aquela pessoa se sentir daquela forma. Tem muita insegurança talvez envolvida nisso também, muita dúvida, né? Ou então medo de errar, ou medo do fracasso. Tem várias questões, mas assim, as decisões que a gente toma na nossa vida muitas vezes não tem a ver com o outro. Pelo menos em alguns casos específicos, quando existe alguém muito perto de ti que acha que o que você faz, o que você pensa, o que você diz tem a ver com ela, porra, é invalidante. É uma sensação de se sentir trouxa. Porque onde tá eu nisso? Eu tomei essa decisão porque é o que eu gostaria de fazer, mas aí tu não gostou. Tu ficou ofendido. Tu não concorda. Mas não é sobre você. Nunca foi sobre você. Esse tipo de situação, quando existe pessoas tomando decisões na própria vida e outras que olham para aquilo e sentem que aquilo tem algo a ver com elas, isso é algo para se pensar. Não por parte de quem tá tomando a decisão sobre a própria vida, mas sobre quem tá se sentindo incomodado porque os outros estão tomando uma decisão na vida deles. Não é justo a gente precisar se moldar ao desejo do outro. Ah, mas e se eu contar pra fulano que eu fiz tal coisa, será que vai gostar? Será que ele vai aprovar? Será que ele vai me deixar? E é cansativo ter que passar várias e várias e várias vezes, vários dias, várias horas explicando, discutindo, ou às vezes nem discutindo, às vezes ouvindo o outro falar
tu tendo que reafirmar as mesmas coisas. É o tipo de coisa que suga, entre aspas, né? Acaba com a tua energia criativa. Acaba com a tua vontade de, então, fazer alguma coisa com o potencial que tu tem. Porque não importa o quão boa a minha ideia seja, se ela não agradar aquela pessoa, não serve de nada. Porque eu preciso ser capaz de fazer por mim e também agradar o outro. E também não incomodar. E também não fazer com que ele se sinta mal. Porque eu tô fazendo alguma coisa. Essa sensação de que eu não posso fazer algo para ficar bem, porque isso vai fazer o outro se sentir mal, é invalidante. É um tipo de prisão. E quando existem relações de poder nesse sentido, onde às vezes a pessoa que você tem que agradar emocionalmente tem algum tipo de poder sobre você, seja ele emocional, seja financeiro, seja de alguma relação de poder de trabalho, isso também torna as coisas mais difíceis, porque tu não tem pra onde correr. Se é um trabalho, você pode sim conseguir outro emprego, você pode conseguir alguma outra coisa, mas isso também vai depender do que tu conseguiu fazer até então, quais competências tu conseguiu atingir e ter, né, para conseguir um emprego mais rápido, ou mais fácil, ou um que te pague mais. Se você é uma pessoa que, por exemplo, não tem um diploma, você não tem um estudo, você não tem algo numa área específica que você é competente em fazer, você fica preso nesse lugar. Você fica preso sobre o poder daquelas outras ou daquela pessoa em cima de você. Eu não sou o tipo de pessoa contra sistemas. Sistemas, organização é necessário. Agora, quando certas coisas estão impedindo você de ir além, de usar o seu próprio potencial para beneficiar não só você mesmo, mas aqueles que estão à sua volta, e às vezes até mesmo pessoas desconhecidas, isso eu diria que assim, ó, acaba com o ser humano. Porque se eu preciso planejar a minha vida baseado em como eu acho que você vai se sentir, em como eu acho que você vai reagir, em como eu acho que... O que será que eu posso perder se eu resolver fazer isso por mim? O que vão tirar de mim? Se for uma relação de poder, né? O que podem tirar de mim se eu resolver fazer essa coisa boa por mim mesmo? É uma sensação de que você não pode progredir, porque senão os outros vão ficar incomodados. Eu passei por uma situação dessa há uns 2 anos atrás, eu acho. Eu tava numa situação, ainda não, 2023 mais ou menos. E eu tô vivendo uma coisa muito parecida agora. Na verdade, eu acho que só trocou de uma, entre aspas, de uma situação envolvendo algumas pessoas para outra situação envolvendo outras pessoas. E isso é horrível. Porque é aquele momento onde eu tenho um tempo sobrando. O que eu posso fazer para conseguir atingir meu potencial? O que eu posso fazer para utilizar do meu potencial para me sentir bem comigo? Mas eu tô cansada. Eu não tenho inspiração agora. Eu não tenho vontade agora. E você acaba se sentindo obrigado a criar uma vontade, ou fazer mesmo sem vontade, mesmo sem inspiração, mesmo sem ter nada de criativo no momento, para usar esse tempinho que te sobrou, porque eu não sei quando eu vou ter de novo. Eu não sei quando vão me deixar sozinho nesse espaço, nesse período, para que eu faça alguma coisa. E isso gera uma bola de neve de ansiedade. Porque enquanto você tem que cumprir com tudo que você tem que cumprir, você ainda tem que, nesse meio tempo, meio que preparar uns certos terrenos de algumas coisas para quando eu tiver um tempinho sobrando, pelo menos eu juntar tudo que eu tinha para fazer alguma coisa. Porque eu não quero ficar preso aqui para sempre. Eu não sei se é o tipo de situação... Com certeza, não sou você é a única que passa por isso, Rafa. Não, eu sei que não. Mas é que é o tipo de coisa que, né, não se fala, pelo menos eu não vejo as pessoas falando disso, porque realmente também a gente tá cansado, a gente não tem tempo.
E quando a gente tem um tempo, a gente quer dormir. Quando a gente tem um tempo, a gente quer não falar. Que é muito importante, né? Passar um tempo consigo mesmo. De repente em silêncio. Esse vídeo não tem uma conclusão. Porque... não. Eu diria que a única conclusão é quando a vida acaba, e a vida também não acaba, até o sol nos engolir, então... mesmo que eu conclua algo aqui, não vai ser uma conclusão, porque alguém vai fazer isso de novo, em algum outro momento, vai pegar o que eu fiz e continuar. Mas, de toda forma, é um tipo de desabafo, elaboração de sentimentos, porque realmente eu não sei o que seria o mais triste, qual tipo de invalidação é pior. Eu acho que falando de mim, tanto a emocional sempre vai ser maior, porque quando aquilo que tu sente, que não tá em controle de nada, tu não escolheu, tá com sono, é o resultado de um monte de coisa que aconteceu. Você estar desanimado, você estar triste, você tá com raiva, você tá cansado, é resultado de algumas horas, alguns dias, uma quantidade de eventos que foram acontecendo e tu não tem controle sobre aquilo ali. Sobre o resultado em si. Por mais que tu faça coisas no meio do caminho, ainda assim tu pode acabar te sentindo cansado mesmo que tu tenha feito várias outras coisas nesse período. E quando isso é invalidado, o resultado da liberação de neurotransmissores na tua cabeça é invalidado por outra pessoa, porque ela tá num outro momento da vida, porque ela tá sentindo outra coisa, causa um choque? Como assim eu estar triste não pode? Sabe? É o tipo de coisa que tu fica... isso é um absurdo. Como assim eu não posso estar cansado? Tipo... então, assim... eu fico chocada, porque assim... eu sei que a gente também faz isso, tá? Não tô dizendo que... eu também, por vezes, a gente faz isso com os outros, né? A gente tá num mood diferente, chega alguém e diz que tá com raiva, ou então, né, alguma coisa assim, e a gente fica confuso, tipo, como assim? Tipo, por quê? Né? Só que a gente não sabe. Aquilo que a gente tá vendo ali daquele momento é o resultado de algo que a pessoa tá sentindo, de um monte de coisa que aconteceu com ela que a gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu com o outro. E é o tipo de coisa que a gente tem que pensar pra nós, com relação aos outros, mas os outros também têm que pensar com relação a gente. Porque essa é a ideia. É ter uma troca. Ah, se fulano de tal agora tá se sentindo triste, eu não vou julgar em cima dele mais um bando de demanda. Inclusive, às vezes, as minhas demandas emocionais em cima de fulano. Porque fulano não vai saber o que fazer com aquilo. E outra, ele não tem a obrigação de fazer alguma coisa com isso. Então, assim, quando a gente fala dessa psicoeducação, é disso que a gente fala. Você não tem que saber tudo sobre todas as coisas, todos os aspectos, e eu também não vou saber. Mas é eu ter ao menos esse panorama, essa visão das coisas, pra gente pensar que... e depois agir, né, por favor. A gente tem que agir depois que a gente pensa também, é importante. Se fulano me respondeu assim, tá, vamos deixar ele lá no processo dele, porque agora não vai dar certo. Ah, mas eu preciso disso pra agora. Eu sei que parece imediato, mas analisa a situação. Dá pra falar daqui 2 horas? Fala daqui 2 horas. Precisa ser agora? Vai com calma. Vai com calma. E explica pra pessoa, olha só, eu sei, entendi que tu tá te sentindo assim, eu realmente, né, espero que, se precisar de alguma coisa que te ajude, enfim, fala comigo, se tu precisar que eu te dê um tempo também, que tu fica no teu cantinho, que tu vai fazer uma outra atividade depois, mas isso aqui, ó, por favor, eu preciso que tu faça isso aqui pra mim agora, me ajuda aqui, ó, aqui, fez, ok, vai com calma. Não apressa o ser humano. Não joga nele quando ele tá cansado, quando ele tá mal, que ele tem que fazer isso. E não porque eu quero fazer pros outros o que eu gostaria que fizessem por mim. Sim, mas ao mesmo tempo, pô, não faça pelos outros só porque tu espera que façam por ti depois. Faz pelo outro porque é legal.
É bizarro a gente também ter que falar isso, mas assim, ser gentil, ser ao menos cauteloso, por mais que tu tenha uma urgência, seja cauteloso. Olha um pouco mais com calma. Vai com assertividade o que tu precisa, mas não joga na pessoa como se ela tivesse algum tipo de culpa também. Se a pessoa tá cansada, se ela tá triste, se ela tá com vontade de apenas ficar na cama o restante do dia, não chega pra ela com demanda forçando que ela tem que fazer alguma coisa. Pede o que tu precisa naquele momento e depois dá um tempo. Porque se tem uma coisa que a gente precisa muito, por muitas vezes, de várias pessoas, às vezes de nós mesmos, dependendo da situação, é de um tempo. A gente precisa de um tempo dos outros. Não importa se é pai, mãe, irmão, relacionamento, melhor amigo, a gente precisa de um tempo. Se eu tô mal, se eu tô com algum problema, se eu sinto que eu tô com raiva, se eu sinto que eu vou explodir em cima de você por causa de alguma coisa, eu vou te jogar na tua cara alguma coisa só porque eu tô frustrado, dá um tempo. Ou você dá um tempo da pessoa, ou das pessoas, ou se você é a pessoa da situação que percebeu isso, se afasta você um pouquinho. Porque isso ajuda a relação a se manter. Se alguém chega pra ti e fala, não tô legal, alguma coisa assim aconteceu, isso e aquilo, não tô no mood, não força. Porque se a pessoa já conseguiu identificar que ela não tá legal e ela te informou que ela não tá legal, respeita isso. Tudo bem, ok, então na próxima a gente vai. E de fato dá um tempo. Não manda uma mensagem, não tenta de novo, não vai lá perto, não espera que 5 minutos passou, vai perguntar outra coisa, ela vai estar de novo. Não, dá um tempo de verdade. E acha uma coisa sua pra fazer. Porque isso são pequenos passinhos no dia a dia, situações que ajudam. Isso ajuda. Então, de novo, inconclusivo, mas sempre para pensar.